Um dos textos mais lidos da Bíblia Sagrada é exatamente esse de hoje. Jesus apazigua a tempestade. Quais seriam os ensinamentos que podem ser extraídos desse texto? Fique no conteúdo desse vídeo. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Olá, queridos, eu sou o pastor Daniel Ribeiro, você está no canal Teologia Bíblica. Te convido, se ainda não for inscrito, se inscreva neste canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo que ainda será produzido aqui. Vamos à palavra de Deus. O texto que escolhi para meditar com os irmãos nesta oportunidade está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus apazigua a tempestade. Não é só em Marcos que essa história está registrada. No livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, como também o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Escolhi o Evangelho de Marcos por se tratar de uma riqueza maior de detalhes. Olhamos para o texto bíblico e entendemos o seu contexto. Jesus ensinou algumas parábolas aos seus discípulos e agora os convida, lhes dando uma ordem: passamos para outra margem. A Bíblia diz que eles, tendo pegado a Jesus, colocado no barco, começam a navegar em destino a outra margem. Contudo, irmãos, haveria uma grande tempestade no meio do caminho que nos revelaria uma história extraordinária de livramento e de milagre da parte do Senhor nosso Deus. Por isso, hoje eu quero extrair 5 ensinamentos desse texto. 5 ensinamentos do texto da tempestade. Se você tem outros ensinamentos sobre esse texto, deixe nos comentários aqui abaixo, eu quero também saber o que você pensa sobre esse texto. Vamos lá, o primeiro ensinamento desse texto é realmente entendermos que as tempestades da vida são repentinas. Se não, vejamos, os discípulos se prepararam para navegar. Bem verdade é que, após a sua preparação para esta navegação, com certeza não foi visto nenhum tipo de dificuldade no tempo. Contudo, no meio do caminho, sabendo a geografia daquele lugar, Mar da Galileia, cercado por montanhas, de repente vento entrando naquela bacia aonde estava o barco, começou a revoltar as águas, trazendo um grande vento forte a ponto de encher o barco de água. Tempestades da vida são repentinas. Você não calcula, você não consegue enxergar. Não há possibilidade em nós de prevermos quando vai acontecer, assim como está acontecendo nesse texto. De repente, o tempo muda, o vento assopra mais forte e eles estão em perigo no meio daquele mar. Vento soprando forte, água entrando no barco, a ponto de desestruturar todo aquele momento. O segundo ensinamento desse texto: as tempestades da vida são repentinas, mas elas são aguardadas. O Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, é conhecido dos pescadores. E bem, a verdade é que Jesus tem discípulos que conhecem exatamente bem aquele lugar. Não, eles conhecem o Mar da Galileia. Eles conhecem que, de quando em quando, muda o tempo, muda o clima, o vento assopra mais forte e é capaz de revoltar as águas. Sim,
Os pescadores conhecem essa geografia. Eles sabem que ali é propício para uma tempestade de vento, como está acontecendo agora. Ora, semelhantemente a isso, Jesus sempre nos alertou de provações. Você pode dar uma olhada em João, capítulo 16, versículo 33, há um Jesus alertando os seus discípulos e a nós também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Louvado seja Deus. O Cristo que nós servimos não nos deixou de avisar que haveria momentos difíceis, que haveria tempestades no meio da caminhada. A gente sabe, aguarda, entendemos que no meio do caminho a coisa pode apertar, o vento pode soprar mais forte e nos encontrarmos em uma dificuldade. Se você sabe que as tempestades da vida são repentinas e também conhece elas vão acontecer, deixa eu lhe fazer uma pergunta de Deus. Por que você está surpreso com tudo isso? Você já tinha sido alertado pela palavra de Deus que as coisas iam ficar difíceis para nós, que as provações iam fazer parte da nossa vida. Então, por favor, tira esse rosto de surpresa e compreenda que na vida do cristão há dificuldades. Lição ou ensinamento de número 3. As tempestades, recapitulando, são repentinas. Número 2, elas são aguardadas. E número 3, elas podem vir de uma forma tão forte que podemos perder a capacidade de administrá-las. Se não vejamos o texto bíblico, a Bíblia diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Esse é o versículo 37. Ora, queridos, o vento está soprando, a água está entrando no barco, os discípulos, com toda a sua capacidade, estão tentando administrar aquele momento, contudo se percebe que não estão dando conta. Por mais que eles tenham habilidade, eles vieram da pesca, eles conhecem o lugar, pode ser que trabalharam conforme as suas habilidades, abaixando a vela, tirando água do barco, recolhendo os lemes, mas aquele dia foi impossível administrar aquela tempestade naquele momento. Uma palavra de Deus para o seu coração é que nem todas as vezes a gente vai dar conta, irmãos. Não é todas as vezes que você vai poder conseguir com as suas habilidades, com os seus esforços, com a sua maneira de realizar alguma coisa. Não. Às vezes nós vamos perder a capacidade de administrar algumas provações e a coisa vai sair do controle mesmo. Mas deixa eu lhe dizer que Deus está no barco. O Cristo a qual você serve continua no seu barco. Então, se você perdeu o controle, chame por Ele que Ele está presente. Convide Ele, peça estratégia para Ele. Se você está vendo que não pode administrar essa situação, demorou de você chamar a Jesus para lhe ajudar com essa situação. Lição de número 4. Isso mexe muito comigo. A Bíblia diz, o versículo 38, capítulo 4 do Evangelho de Marcos: e ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Depois de entender que perderam a capacidade de administrar aquela situação, logo vão chamar a Jesus. Louvado seja Deus! Contudo, quando vão convidar Jesus ou chamá-lo para dar notícia desse grande temporal, eles não fazem conforme direito, mas sim chamam a Jesus, lhe questionando:
mestre, rabi, o senhor não se importa que vamos morrer? Porque a tempestade está acontecendo e Jesus não se levanta. A dificuldade está no auge. E o Jesus que está no barco ainda não se apresentou. Contudo, quando vão lhe convidar, lhe chamar, lhe dando a notícia desse momento, eles fazem assim: não te importa, Senhor, que vamos morrer? Quarta lição desse texto: Jesus se importa sim, mas Ele está aguardando que você tenha uma atitude de fé. Glória a Deus. Ele se importa. Tire do seu coração que Ele não se importa. O Cristo se importa com tudo que você passa, vive, principalmente as suas dificuldades. O Cristo que se importa contigo ainda não se manifestou, porque você é crente, você conhece Ele. Está na hora de você ter fé, ter uma atitude de fé. Os discípulos foram ensinados, os discípulos foram previamente avisados de dificuldades, de provações, e agora era a hora de testar a fé deles. O Cristo não se levantou ainda, porque os discípulos teriam condição de, usando a sua fé em nome de Jesus, repreender aquele vento. Mas o Cristo que recebe esta notícia levanta ligeiramente do seu lugar e, sem dizer alguma palavra sobre o que está se passando, ele vai à frente da embarcação, levantando as suas mãos para o céu, repreendendo o vento e o mar. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz: houve grande bonança. Louvado seja Deus. Parece que a situação é tão séria, irmãos, que quando Jesus é avisado e questionado sobre isso, nenhuma palavra ele diz aos seus discípulos, senão, antes de repreender o vento e o mar, aí sim, depois de tudo se fazer bonança, Jesus olha para eles e diz: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E a Bíblia diz que após tudo se fazer bonança, os discípulos olham uns para os outros e eles perguntam no versículo 41. Sentindo grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quinto ensinamento desse texto: a cada tempestade vencida, a cada dificuldade, a cada provação que o Senhor nos concede vitória, revela-nos a falta de conhecimento que temos de Deus. Olha, veja que você já tinha decretado que não sairia mais dessa situação. Era impossível escapar agora. Realmente estava terminadas as esperanças. As esperanças estavam zero. Mas vem o Deus a qual a gente não conhece na sua totalidade e nos surpreende com um livramento, com uma porta aberta, com um milagre a qual nós carecíamos. E de repente saímos daquela situação e você agora com conflito dentro do seu coração perguntando: mas que é isso? Como que aconteceu? Glória a Deus. Sabe por que você não entende? Porque você não conhece Deus na sua totalidade. Esse Deus a qual não conhecemos totalmente é o Deus que não tem fundo do poço para ele. É o Deus que não deixa a gente sem esperança. Louvado seja Deus. Eu quero que você fique com esta palavra. Com certeza Deus vai edificar o seu coração através dela. Deus abençoe a sua vida, querido amigo. Reforçando o convite, se inscreva no canal, ative as notificações,
Não perca nenhum conteúdo fazendo assim. E toda semana postaremos aqui vídeos importantes para a edificação da nossa fé. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.